Boa tarde a todos. Estamos aqui com o Dr. Rodrigo Pellegrino Magaldi, diretor técnico da Santa Casa de Ouro Fino. Dr. Rodrigo, boa tarde. O senhor pode passar um pouco do seu currículo para a gente? Alexandre, boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui num momento difícil, complicado, né? Com ares obscuros aí chegando, mas a gente está aqui para dirimir as dúvidas, conversar sobre o corona, ver a possibilidade. Eu sou de Serra Negra, sou vice-prefeito lá na cidade de Serra Negra, e a gente está aqui há um mês na Santa Casa, na Casa de Caridade aqui de Ouro Fino, chefiando a porta, coordenando a porta do SAMU em plantões e também na diretoria técnica do hospital. Bom, doutor Rodrigo, como a bola da vez é o coronavírus e é o que está deixando todo mundo preocupado, a Santa Casa de Ouro Fino, ela tem condições de atender uma pessoa infectada ou com suspeita de coronavírus? Sim, sem sombra de dúvida. A gente continua aqui na porta com os cuidados gerais, pacientes que têm histórico de viagem, os pacientes mais idosos, acima de 60 anos também com sintomas gripais, de fazer o primeiro isolamento, de dar o acolhimento, de dar os atendimentos iniciais. E para os atendimentos de média complexidade, Alexandre, você ouvinte, é importante saber disso. O quadro do coronavírus ele é um quadro viral como qualquer outro, não é muita diferença, muito pelo contrário. A morbimortalidade dele é baixa, em torno de 3,5%, porém, ele é um quadro que nos idosos, nas pessoas com mais de 60 anos, nos indivíduos que já têm uma comorbidade, quer dizer, doenças associadas, como diabetes, cardiopatia, doenças coronarianas, doenças respiratórias, BPOC, a asma, o enfisema, enfim. Nesses casos, o corona acaba judiando muito e aumentando os índices de morbimortalidade. Então, esses casos mais complexos, a gente vai enviar daí para outro serviço. Nós temos respiradores aqui, nós temos condição de receber, de fazer o isolamento. Nos casos menos graves, é óbvio que a gente vai acabar acolhendo aqui. E se porventura houver necessidade, fazer então a transferência para um serviço que tenha mais, não é nem qualificação, mais vagas. O grande problema do corona é esse, a gente só enxerga o vírus. E não é o problema grande, Alexandre. O problema grande é a quantidade de pessoas infectadas e o sistema não conseguir abraçar essas pessoas. Então, se a gente conseguir prolongar isso, não ter tantos casos assim, fazendo os cuidados que a gente já orienta, de lavar as mãos sempre, de espirrar de maneira com etiqueta, ou na prega de cotovelo, ou para dentro da roupa, evitar de levar a mão ao rosto, principalmente as mucosas da boca, ao nariz, aos olhos, enfim, e continuarmos nessa tendência que é mundial de isolamento, de dissocialização, de redução de vida social. Quer dizer, você que não tem necessidade real de sair de casa, não saia de casa, fique em casa, porque você vai acabar trazendo o vírus para casa. Se a gente conseguir fazer isso tudo, a gente não vai ter grandes complicações. Nós sabemos também que tem uma falta muito grande dos produtos de asepsia e de proteção, como máscaras, luvas, álcool em gel. Quais produtos substituem o álcool em gel? Muito bem colocado. O álcool em gel não é o grande salvador. O grande salvador é a água, o grande salvador é o sabão e o maior salvador é a educação. Então, lavar a mão e o rosto até o limite do cabelo várias vezes ao dia, de maneira adequada. Ao lavar a mão, durar ali de 20 a 25 segundos. É muito interessante que a gente consiga chegar nesse prazo. Lavar a unha, lavar o posterior da mão, até o antebraço, se necessário for. Isso já reduz muito a virulência, reduz muito o vírus presente local. O álcool gel também ajuda muito. A gente sabe que está tendo essa dificuldade, inclusive alguns comerciantes de maneira oportuna, mas inoportuna, porque é ridícula, aumentando os preços, mas o álcool gel ajuda bastante. Se você tiver a possibilidade de ter álcool gel, excelente. Se não tiver, o álcool normal, líquido, também ajuda. Ele não vai ficar tanto tempo nas mãos, mas ele também faz uma asepsia adequada. Mas o mais importante, lavar as mãos, água e sabão, desinfetantes em geral, detergentes em geral, a cândida em geral também ajuda bastante, água sanitária também são produtos que podem sim eliminar ou reduzir muito o vírus presente. O senhor está acompanhando o noticiário, está acompanhando a evolução da doença. Nós tivemos um aumento de 65% de notificações em menos de 24 horas. Como o senhor vê esse avanço tão rápido do vírus? Hoje nós temos 300 casos, hoje aqui, mas na verdade isso, Alexandre, ouvinte, é só o pico do iceberg. Na verdade a gente tem um número muito maior de casos, claro, subnotificados ou não notificados, que
que está presente já no Brasil. Tivemos o primeiro óbito agora, 62 anos, um rapaz, um senhor de 62 anos, tinha comorbidades como diabetes, insuficiência cardíaca também, hipertensão, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque a tendência evolutiva, como foi em outros países, hoje no epicentro ali, que é europeu, a Itália, a Espanha, a partir de ontem já, a Alemanha também, a França, fazendo isolamento de fronteiras, inclusive, a gente viu que o número de óbitos, principalmente na Itália e na Espanha também, muito alto. É uma população mais idosa, é uma população mais velha, mas o número de casos foi muito abrupto. A questão não é o número de casos, a questão é o período curto. Nesse período curto a gente não tem como, o sistema de saúde não tem como abraçar esses casos. Se a gente conseguir protelar, prolongar isso, a gente com certeza vai conseguir dar um melhor tratamento, dar um melhor apoio a esses pacientes e, portanto, diminuir a letalidade do vírus. Nós estamos muito preocupados, Alexandre. Muito oportuna a entrevista e eu agradeço de estar aqui falando sobre isso, porque a preocupação nossa é grande, até porque a tendência hoje dos infectologistas, a tendência melhor vista, otimista, é que a gente aumente em 10 vezes o número de casos por semana. 10 vezes, então você ouvinte está escutando, é isso mesmo, que se multiplica. Esses 300 casos hoje, no fim da semana que vem, ou até dessa mesma semana, até o final da semana próxima, deve estar em torno aí de 3.000 a 3.500 casos já. Ou seja, daqui a 15 dias, 30 mil e por aí vai. Assim por diante. A progressão é geométrica, é dessa ordem, por isso que a gente orienta de a pessoa que não houver necessidade real, fique em casa. É a maneira que você tem de se proteger, é a melhor maneira que você tem de se proteger e a sua família. Doutor, na Europa é considerado o país de primeiro mundo, tá, com essa quantidade de casos. O Brasil ainda está caminhando nessa área. O senhor acredita que a quantidade de casos no Brasil vai explodir como explodiu na Europa e como explodiu na China? Eu não tenho dúvida nenhuma. Infelizmente, Alexandre, a gente tem que trabalhar com essa possibilidade. O europeu ele é diferenciado, o chinês também, mas o brasileiro ele tem também costume de lidar com pandemias, até com endemias. Qual é a diferença? A pandemia ela é mundial, a endemia é o que a gente já vive aqui. A febre amarela, a dengue, a malária no norte, enfim, o zika, o chikungunya. Tivemos crise aqui, a aviária, a gripe suína, o H1N1, o H3N2, enfim, o SARS, o MERS, que são doenças respiratórias agressivas. Então a gente tem, na verdade, um cabedal, a gente tem conhecimento de lidar com isso. Então eu acho que se tomarmos esses determinados cuidados, a gente não pode deixar acontecer o que aconteceu na Europa, realmente foi falho. Os Estados Unidos têm feito isso. É interessante para a gente que isso aconteceu, é ruim de acontecer, mas aconteceu de uma maneira tardia. Então a gente pôde aprender um pouco com a China, com o Wuhan, enfim, podemos aprender um pouquinho com a Europa, podemos aprender um pouquinho com os Estados Unidos, e se a gente conseguir instaurar esses procedimentos básicos aqui no Brasil, eu tenho certeza que a gente não vai ter grandes complicações. Mas tenha certeza que os ventos aí, os ares vindos aí, são obscuros, são complicados. Nós estamos numa guerra verdadeiramente e a gente tem que saber se proteger. A dengue mata mais do que a... Dengue mata muito, Alexandre. Você que está preocupado em casa com o corona, eu vou te dizer, se preocupe com o pneu que está aí no teu quintal, com a água parada, com a água em pratinhos. Vá fazer tua vacinação de sarampo, que era uma moléstia que praticamente já estava extinta e que voltou à moda de novo. Vá fazer sua vacinação de febre amarela, porque é algo que é totalmente evitável pela gente. Então tem que se preocupar com o corona? Tem sim, mas a gente tem que se preocupar com tudo aquilo que já nos aflige de muito tempo e que com certeza, como você muito bem colocou, Alexandre, mata muito mais do que qualquer coronavírus. Doutor, eu quero voltar num caso que na sexta-feira nós recebemos uma informação, uma fonte nos passou, que ocorreu um óbito na Santa Casa de uma mulher de 22 anos, vinda da cidade de Monte Sião. Sim. O senhor pode esclarecer para a gente se esse caso ele é um suspeito ou já foi totalmente descartado? Não, não é suspeito. Estão sendo feitos ainda, óbvio, as investigações necessárias desse caso. É uma paciente que veio de Monte Sião, foi acolhida aqui, atendida e internada. Eu vi até áudios dizendo que não foi internada ou que não quiseram internar. Não são verdadeiros, a paciente foi internada, infelizmente evoluiu com óbito, mas foram feitos os exames todos. Tudo isso ainda está em discussão, até para a gente fechar o diagnóstico preciso. Não tinha histórico anterior, não parecia ter histórico de corona, então dá para a gente dizer totalmente que não tem o risco de ter sido corona? Não, mas a gente
pela característica dos próprios exames que ela apresentou aqui, que foram colhidos aqui e também que ela trouxe de Monte Sião, não é um caso suspeito de coronavírus. Então a família dela não está em quarentena na cidade de Monte Sião? Eu não sei te dizer se a família está em quarentena, mas a orientação nossa aqui, até porque a gente participou com o prontuário, com o histórico da paciente, até com solicitações de exame à distância, a diretoria clínica nos ajudou aqui, a doutora que atendeu na quinta-feira também. Então, a gente, na verdade, não existia uma suspeita clínica de corona, suspeita provavelmente de uma patologia cardíaca da moça, que infelizmente levou ao óbito. Qual o prazo de incubação da doença? Pedem-se 14 dias, mas qual o prazo exato de incubação do coronavírus? Alexandre, tudo que a gente está falando, você ouvinte também, tudo que a gente está falando aqui é muito dinâmico, porque está tudo em mudança. Você vê que, na verdade, o corona, a gente está com uma experiência do corona supra-equatorial, acima do Equador. A gente não sabe direito como vai ser aqui. Então vocês viram aí esses dias que na Argentina, mesmo 59 casos, já tinham 3 óbitos. Então parece mais agressivo aqui no país vizinho, infelizmente. Então a gente não sabe como vai ser aqui. Hoje a gente fala aqui que de 5 a 8 dias, primeiros sintomas: garganta raspando, a febre presente, a tosse, a coriza, a secreção nasal. Volto a repetir, a insistir que o corona, ele dá um quadro gripal como qualquer outro, como influenza, para-influenza, esses outros aspectos gripais normais. Então de 5 a 8 dias, princípios. E 14 dias seria o prazo de incubação. Então a pessoa pode não desenvolver nenhum sintoma. Aliás, ela pode ter o corona e também não desenvolver nenhum sintoma. Ou ela pode ter o corona e desenvolver um sintoma gripal leve. O grande problema do corona, da Covid-19, é o desenvolvimento de moléstia infecciosa pulmonar, a pneumonite viral, que acaba levando a insuficiência respiratória, e aí sim o índice de letalidade, de mortalidade é maior. Então é verídico o fato de alguém comentar que tem gente no Brasil que vai ter corona e não vai nem saber que teve. Muita gente, tem gente já no Brasil com corona que não sabe que teve. Então muita gente é assintomática. Vocês têm acompanhado, a gente tem acompanhado na televisão principalmente, as pessoas fazendo as entrevistas de dentro de casa, de dentro do quarto, de dentro da quarentena de isolamento. Essa é outra coisa também, quarentena são 40 dias, mas são 14, são 7. Para com essa história, gente. A quarentena é um isolamento. Inicialmente eram 40 dias, agora não, a gente faz relacionado a determinada patologia. Uns são 7 dias, outros são 14, outros são 21 e assim por diante. Mas você vê as entrevistas e vê a pessoa super bem, falando, conversando normalmente, muitos deles referindo que não tem sintomas. Então a orientação nossa: viajou, teve em contato com locais grandes, aeroportos, locais maiores, aglomerações grandes, está com sintoma, 7 dias a gente orienta de ficar em casa, de evitar o contato. Tem sintoma agressivo, 14 dias. Tem sintoma gripal verdadeiro, 14 dias. Viajou de áreas que são áreas que está tendo realmente o processo, porque isso aí, a princípio a gente fala de viajar, de vir do exterior, tudo. Hoje já é comunitário. Você está em São Paulo, você teve sujeito a ter. Tem Minas, teve sujeito a ter. Teve no Rio, está sujeito a ter o corona. Então hoje, na infecção intracomunitária que a gente chama, viajou, está com sintomas, 14 dias em casa. Mas a orientação nossa é para todo mundo, gente, que entendam isso. Doutor, você está sendo muito radical demais. Não, a medida é drástica e tem que ser drástica mesmo. A gente tem que evitar o convívio social, tem que evitar de sair para a rua, ir para festas, ir para cultos, ir para missas. Não é a época. Festas, grandes festas, shows, enfim. Monte Sião me parece que suspendeu, cancelou o rodeio. Muito inteligente da parte do governo lá, porque o risco de você colocar em contato um doente com vários e aumentar isso e virar uma epidemia que a gente não vai ter condição, volto a dizer, do sistema de saúde abraçar, esse risco ele existe e é muito grande. Doutor, o senhor consegue ver uma luz no fim do túnel? Ou seja, essa pandemia, ela vai ser controlada? Eu consigo ver. Eu acho que, volto a dizer, que é uma guerra e que a gente tem condição sim de combater a guerra. Toda guerra ela leva a perdas, né? Ela leva a efeitos colaterais, que a gente chama, e a gente com certeza vai ter perdas. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu acho que se a gente conseguir dessa maneira, assim como foi feito na Coreia do Sul, principalmente, na Tailândia, principalmente também, que eles evitaram os contatos, em Singapura, evitando o contato. Essa é a nossa arma, evitar o contato.
Ah, doutor, mas você está aqui na área de saúde. Não, a área de saúde é o contrário. Tem que trabalhar mesmo. O pessoal fala aí, brincando, né, que são os músicos do Titanic, e são mesmo. Nós temos que tocar até o barco afundar. Porém, eu vejo sim, a epidemiologia brasileira é muito boa, a infectologia brasileira é uma das melhores do mundo. A área de MI, de moléstias infecciosas no Brasil, ela, assim como o Instituto Pasteur na França, é uma das melhores do mundo. Então, vacinas já estão em desenvolvimento e eu tenho certeza que para o ano que vem, aí, para daqui a 1 ano e meio, no mais tardar, a gente vai ter sim a vacinação do corona. Só rapidinho, Alexandre, me permita, o corona desde 1937, gente, não é coisa nova. Desde 1937 a gente tem. Em 65 visualizou no microscópio e a gente viu que era uma coroa, por isso chama corona, porque parece uma coroa. Mas nós já tivemos várias epidemias de corona e provavelmente vamos ter outras mais para frente. Então, cuidados básicos, lavar as mãos, evitar contato com o doente, evitar o espirro aí, quando espirrar, ou um lenço, ou na prega do cotovelo, ou para dentro da roupa, lavar várias vezes a mão e o rosto até o limite do cabelo e evitar dissocializar. Essa acho que é a palavra de salvação, aliás, não é essa, é educação, é essa que é a palavra de salvação para a gente contra o vírus. Já existe a vacina para o coronavírus canino. O senhor acredita que essa vacina vai ser similar à dos cães que são feitas no nascimento, depois a cada ano? Na verdade, as próprias vacinas nossas, todas as vacinas nossas, elas estão em testes de animais, né? Mas o corona nosso, hoje é o 229E. É o alfa corona e tem o beta corona, então são vários subtipos. Hoje são 4 que a gente fala, eu não sei especificamente o nome, o outro é OKU e o outro é um beta corona. Então, na verdade, eu não sei para você dizer especificamente qual é a cepa. E é claro que se já existe no mundo veterinário uma vacina, a gente provavelmente deve estar estudando também essa vacina para ver qual vai ser o benefício, se vai haver benefício no ser humano. Não existem fórmulas mágicas, esqueça isso. Ah, o gargarejo com salmoura vai ajudar? Não, não vai. Ah, o glóbulo não vai. Gente, mas o que eu tenho que fazer? Melhorar a imunidade, é importante. Como melhora a imunidade? Também não existe fórmula mágica. Se alimentar de maneira educada e eficiente, então evitar de comer frituras, gorduras, alimentos de difícil digestão, comer fruta, verdura, legume, comer os cítricos é importantíssimo, as frutas que são ricas em vitamina C, mas sobretudo tomar bastante líquido, água, açúcar, chá e dormir. Um sono de qualidade, Alexandre, na verdade é um medicamento que a gente tem. O organismo, para ganhar uma imunidade bacana, ele precisa de sono de qualidade. No sono, durante o sono bom, principalmente o sono REM, a gente consegue liberar endorfinas, a gente consegue liberar hormônios que protegem, que melhoram o organismo e aumentam também a imunidade corpórea. Vou fazer uma última pergunta. Você falou em endorfina, aí veio uma informação pra gente que o sexo faz bem e libera endorfina. Ou seja, praticar sexo ajuda a aumentar a imunidade? Alexandre, tudo na vida que é feito de maneira prazerosa, boa, gostosa, é claro que vai aumentar a imunidade. Então a vida sexual ativa, é óbvio que ela também ajuda na imunidade. Assim como tomar um banho de sol, assim como ser feliz, assim como estar em família, assim como amar, como ser amado, é claro que tudo isso ajuda na imunidade. A gente hoje fala muito, aliás, em relação a doenças psicossomáticas e queda de imunidade. Depressão, o pânico, as síndromes irritativas, enfim, o estresse, o burnout, são doenças que têm relação aí com a ansiedade, com o estresse, com o nervosismo, que trazem a imunidade para baixo. Então, na contramão, é óbvio que tudo que nos dá prazer e que nos é bom, bacana, vai aumentar sim, sem dúvida, a imunidade. Bom, o programa Espaço Livre de hoje recebeu o Dr. Rodrigo Magaldi, médico e responsável pelo pronto atendimento da Santa Casa de Ouro Fino. Eu agradeço o programa, estou à disposição sempre que a gente tiver. Normalmente às terças-feiras eu estou no plantão aqui. Estamos fazendo umas mudanças importantes na Santa Casa aqui. Em breve a população vai estar usufruindo dessas melhorias e a gente está junto. Quem precisar, estou à disposição. Grande prazer, um grande abraço, ouvintes. Espero ter ajudado. O programa Espaço Livre fica por aqui. Na sequência vem as oportunidades de emprego. Logo depois tem o PH e o programa Vale Tudo. Boa tarde a todos.